Oi, boa noite, graça e paz. Antes de mais nada, queria convidar os irmãos, os nossos visitantes, a todos. Obrigado, filho. Temos mais uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, uma vez mais te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para compartilharmos da tua presença, da tua graça, do teu amor. E nesse momento em especial, compartilharmos da sua palavra. Senhor, agradecendo por todo esse tempo que o Senhor nos deu de meditação, exposição, desfrute, ensino nessa epístola maravilhosa do seu apóstolo Paulo ao irmão Filemão. Obrigado, Senhor, por cada tempo. Nessa exposição final, Senhor, pedimos a Ti a Sua graça, Senhor, sobre nós, que o Senhor leve em consideração nossa condição humana, nossa imperfeição. Nós somos apenas um canal em Tuas mãos, por isso fala o Senhor, por meio do Seu Espírito Santo, por meio da exposição da palavra que o Senhor mesmo inspirou. Traz para nós, Senhor, o alimento espiritual, a orientação, o ensino, a correção, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa noite. Traz a Tua palavra do Evangelho, ilumina os olhos, abre os corações, pelo poder do Seu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode nos transformar, assim como o Senhor transformou a vida do apóstolo Paulo, esse homem que era tão perverso, um homem que perseguia a sua igreja, e o Senhor o encontrou no caminho de Damasco. Assim como o Senhor encontrou cada um de nós que cremos em Teu nome e temos entregado nossas vidas a Ti, nós também tivemos as nossas veredas, o nosso próprio caminho de Damasco, onde o Senhor ali nos surpreendeu com a Sua palavra e com o Seu amor. Essa noite, Senhor, continua falando-nos, continua nos alimentando e nos suprindo, Pai Santo. Assim te pedimos, Pai amado, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Desde a introdução dessa carta, que foi exposta pelo irmão Valdeir, nós fizemos a leitura completa. E assim nós mantivemos, né? Como é uma carta muito curta, uma carta de apenas 25 versículos, vamos manter essa curta tradição de lermos essa carta por inteiro, o que é bom, né? Tem esse lado bom, uma carta curta dessa, a gente consegue ler ela, como o irmão Valdeir tantas vezes falou aqui para nós, toda de uma vez. Eu vou proceder com a leitura, e os irmãos, por favor, me acompanhem. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado.
Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo e lhe deve alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Como é a última mensagem dessa carta, né, da exposição dessa carta, vamos fazer aqui mais uma vez, irmãos, até por causa também dos nossos visitantes, um pequeno resumo histórico. Vou procurar ser breve, porque eu sei que os irmãos já ouviram várias vezes. E contexto, né, onde essa carta foi escrita. Essa carta ela foi escrita, como os irmãos já ouviram, na primeira vez que o apóstolo Paulo foi preso. E é importante a gente correlacionar isso aí, porque hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação que acontece. Ela é descrita no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Fala da primeira vez que o apóstolo Paulo é preso por causa do evangelho. Ele é apresentado à frente do rei Agripa e ele faz a sua defesa. E durante a sua defesa, como ele era cidadão romano, ele tinha o direito de apelar para uma instância superior. E ele apela para César, que era o imperador romano. Então, o rei Agripa, inclusive, diz a ele que estava para soltá-lo, né? Que a defesa dele havia sido eficaz. Mas, como ele havia apelado para César, ele ia mandá-lo para Roma. E ele manda o apóstolo Paulo para Roma. Ele fica preso numa prisão domiciliar em Roma, onde ele pode receber as pessoas normalmente. E de lá dessa prisão, ele escreve aí pelo menos 4 cartas, né? Ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses, que nós tivemos a exposição aqui antes de Filemon, e também escreve essa carta a Filemon. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos a saudação de Paulo. Foi a nossa primeira mensagem aqui, inclusive. A nossa primeira pregação aqui, que foi ministrada pelo irmão Valdeir. Paulo faz sua saudação, e é interessante que ele usa esse termo apenas nessa epístola, prisioneiro de Cristo. Ele fala que é prisioneiro de Cristo, e é interessante que aqui ele remete a uma coisa importante. Ele faz isso por 3 vezes nessa epístola. Aqui é a primeira. Ele diz que é prisioneiro de Cristo, remetendo à providência de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não diz prisioneiro de Roma, ou prisioneiro de César. Ele era prisioneiro do império. Mas Paulo sabia que ele estava ali por uma razão. E, irmãos, veja só. Não existe maneira melhor de você viajar de Jerusalém para Roma de graça do que preso, né? Então ele apelou para César e ele sabia, desde o seu chamamento, que ele havia sido chamado para pregar a reis, a autoridades, etc. Então ele aproveita essa oportunidade. Ele sabe que ele é um prisioneiro do Senhor. Ele está ali para cumprir o seu ministério. E nós vemos o quanto ele está tranquilo ali, e nós vamos ver mais para frente, já lemos aqui, como ele já, como que sabia que ia ser liberto. Ele é liberto dessa primeira prisão. No final da sua carreira apostólica, ele é preso por uma segunda vez, e aí sim, ele é condenado à morte e é martirizado, certo? Não é dessa vez aqui.
ele faz essa saudação a Filemon, a essa irmã Áfia, esse irmão Arquipo, e ao que parece, para alguns estudiosos, é a família desse irmão, né? A sua esposa e o filho dele, que era um dos líderes também da igreja em Colossos, assim como seu pai. E a toda a igreja que se reúne na sua casa. Lembrando que no primeiro século não havia o hábito ainda, a igreja, de construir templos para se congregar. A igreja se reunia de casa em casa e se reunia em alguns lugares específicos, às vezes alugados, cedidos. Em Jerusalém, no próprio templo da religião judaica, né? Que era um lugar enorme, que dava para fazer várias reuniões ao mesmo tempo. E aqui a gente vê que essa carta tem esse caráter. Ela é um pouco coletiva, um pouco individual. Até aqui o versículo 3, você vê que ela é coletiva. Mas aí o miolo da carta, Paulo muda o seu destinatário, vamos dizer assim, e ele passa a falar especificamente, individualmente com Filemon. Mas até aqui ele está falando, até o versículo 3, ele vai usar esse termo aqui, ó. A vocês, graça e paz. Vê que ele está falando aqui na coletividade, certo? Quando chega no versículo 4, ele já começa a falar individualmente com Filemon. Então, do versículo 4 ao versículo 7, que nós vimos aqui também, ele fala das suas orações para com esse irmão chamado Filemon, e ele qualifica esse irmão como cristão. Ele diz que sempre dá graças a Deus e lembra dele nas orações, porque tem ouvido falar do amor e da fé de Filemon, e de como esse amor e fé de Filemon, ele tem consolado os irmãos. Isso é importante, porque Paulo, ao elogiar justamente esse irmão, ele vai criando uma expectativa. Ele vai demonstrando que ele tem certas expectativas por parte desse irmão. Ele espera algo dele, certo? Fala para que essa oração agora seja eficaz. E nós vamos entender por quê. Que essa comunhão na fé e no amor seja eficaz no pleno conhecimento de Cristo. E o amor desse irmão tem produzido grande alegria e consolação aos irmãos. Quando chega no versículo 8 ao 14, e depois até o 21, aqui é o miolo mesmo da carta. E Paulo vai apresentar alguns pedidos a Filemon. Certo? E ele começa dizendo, desde o início, no versículo 8, que ele poderia ordenar. Ele diz, eu poderia mandar, por causa da minha autoridade apostólica, eu deveria mandar que você cumprisse seu dever. Só que eu prefiro fazer isso em nome do amor, ou com base no amor. Ou seja, aqui a gente já tem a primeira lição, né? Que o nosso serviço a Deus, a nossa obediência a Deus, ela deve sair, ela deve fluir de um coração voluntário. Não por uma obrigação religiosa. Então o apóstolo Paulo diz que mesmo que ele tivesse essa autoridade, pudesse exigir, ele diz, não, eu quero que isso parta de um coração voluntário. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a demonstrar na prática como deve ser uma liderança cristã. Uma liderança com base no exemplo e com base no serviço. O apóstolo Paulo, ele se demonstra sendo esse modelo, esse exemplo de liderança cristã, porque ele é um servo também. Né? Assim como o Senhor, que veio para servir e não para ser servido. Aquele Senhor que abandonou um trono de glória e veio à terra para ser obediente até a morte. E morte de cruz para morrer num sacrifício pelos pecadores. Ele chama Onésimo de meu filho gerado em prisão. E ele diz que agora ele se tornou útil. E aqui nós, lembrando do contexto, quem é esse Onésimo? Filemon, o destinatário da carta, era um irmão que tinha posses, era um irmão provavelmente rico. Para receber a igreja na casa dele, né, tem que ter uma estrutura, né, para ter as reuniões lá. E ele era um senhor de escravos. Onésimo era um desses escravos. Um escravo que, ao que parece,
roubou o seu senhor e com o produto do furto fugiu. Onésimo foge de Colossos até Roma, provavelmente para fazer uma viagem dessa naquele tempo. Se hoje em dia é caro, uma viagem de 2.000 quilômetros, né? Cerca de 2.000 quilômetros. Imagina naquele tempo. Para ele fazer essa viagem, ele chega até Roma com o dinheiro do produto, provavelmente de algum prejuízo que ele deu ao seu senhor. Só que ele chegando em Roma, ele é preso também. E na prisão, ele conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega o evangelho para ele. E esse escravo, fujão, possivelmente ladrão, ele se converte ao Senhor. E o apóstolo Paulo fala aqui na carta, ele faz aí um trocadilho, um jogo de palavras. Porque a palavra onésimo, que é o nome desse irmão, significa útil. E ele diz, ele se tornou, ele era inútil para você. Mas agora sim, ele se tornou útil. Onésimo. E no versículo 13 ele vai deixar implícito, ele não exige. Mas lá no versículo 21, ele outra vez ele vai dar um toque, como que ele quer algo mais de Filemon. Ele quer explicitamente que Filemon receba de volta o seu escravo convertido como um irmão, agora. E também, mas ele diz assim, eu queria que ele ficasse comigo para servir, enquanto eu estou aqui na prisão, servir no seu lugar. E ele chama, lá no início, ele chama Filemon de cooperador, isso é muito importante. Olha, você é meu cooperador, mas você está longe de mim. Eu queria que Onésimo, aquele que era seu escravo, ficasse comigo aqui, porque ele tem me ajudado, ele tem sido útil para mim, e eu queria que ele ficasse aqui comigo. Mas eu não quis fazer nada sem a sua autorização. Então ele manda Onésimo de volta com a carta na mão, se apresentar a Filemon, que era o seu senhor. E pede a Filemon que o perdoe e o aceite como irmão. E ele mostra que como o apóstolo Paulo é um homem transformado. Nós estamos falando de um homem que era perseguidor da igreja, um homem que assolava a igreja, invadia as casas, levava as pessoas arrastadas, preso, para ser apresentado em tribunais, inclusive consentindo com a condenação de pena de morte dos cristãos. O primeiro deles, Estevão, né? Os irmãos conhecem muito bem a história, que foi apedrejado e Paulo estava lá, consentindo com isso. Até que Paulo, ele se converte e o Espírito, o Senhor, por meio do Espírito Santo, o transforma e ele se transforma nessa pessoa tão doce, que vai dizer, receba Onésimo como se estivesse recebendo meu próprio coração. E, mais uma vez, ele deixa claro, quando ele diz que ele quer que isso seja fruto de um coração voluntário, porque sabe que legalmente, Filemon tinha poderes legais sobre Onésimo, que era seu escravo, certo? Dos versículos 15 a 21, Paulo, uma vez mais, ele apela à providência de Deus. Ele diz, Filemon, você foi privado da presença de Onésimo por um tempo, que ele está falando dessa fuga, mas ele deixa claro ali que Deus tinha um propósito. Então, Onésimo foge, mas no seu descaminhos, assim como nos nossos descaminhos, às vezes, Deus também é soberano. Eu andava perdido por aí, nos meus descaminhos, mas eu não sabia que ele estava de olho em mim. E um dia ele foi lá e, opa, vem aqui e me fisgou, né? A mesma coisa ele fez. Filemão pensava que estava livre, né? Perdão, Onésimo pensava que estava livre, né? Está lá, espertão, roubou seu senhor, fugiu, 2 quilômetros de distância, não existia internet, não existia Interpol, entendeu? Não tinha como mandar uma foto de um foragido. E ele diz, estou livre, agora sou um homem livre. E aí, ele cai preso e conhece o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo diz, não, você vai lá e vai levar essa carta aqui. E vai se apresentar para o seu Senhor novamente. Então, o Senhor foi lá e o buscou. Essa é a providência. E na providência, Paulo diz, você o perdeu por um tempo, mas agora você o tem de volta para sempre. Você trocou o tempo pela eternidade, porque eternamente vocês dois são irmãos em Cristo. E vão estar a eternidade juntos. E você trocou um escravo por um irmão. Agora não mais como um escravo, mas mais do que um escravo. Um irmão. E nós vemos aqui, claramente... Só um momento, irmãos. Que Paulo, ele começa a demonstrar
como o caráter de Cristo está sendo formado nele. Porque Paulo diz assim, na carta, receba-o como você estivesse me recebendo. E não tem como nós não remetermos isso à frase do Senhor Jesus, lá em Mateus 10:40, que ele diz assim, quem recebeu um de vocês em meu nome, a mim me recebe. O apóstolo Paulo está praticando isso, receba Onésimo como se estivesse me recebendo a mim. E outra coisa, em 2 Coríntios 5:19 diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O apóstolo Paulo estava assumindo uma dívida, e ele diz assim, se ele te devia alguma coisa, coloque na minha conta. O apóstolo Paulo era aquele que não devia, mas ele diz a Filemon, se Onésimo lhe deu algum prejuízo, coloque na minha conta. Ele assume uma conta que não era dele, para promover uma reconciliação entre Filemon e Onésimo. Agindo exatamente como o modelo que nós temos principal, que é o Senhor Jesus, que assumiu uma conta que não era dele, a conta era nossa. Fomos nós que pecamos. Somos nós quem pecamos e desagradamos a Deus. E um dia nós vamos prestar conta do nosso pecado. Exceto se alguém colocou na sua conta. Alguém assumiu essa conta e alguém pagou essa dívida no nosso lugar. Alguém que não devia. Veio aqui voluntariamente. Nós pecamos contra o Deus eterno. Irmãos, aqui a gente falou da última vez, irmão, lembram? A gravidade do crime é proporcional à dignidade da vítima. Dar um tapa num lutador de boxe é diferente de dar um tapa num bebê ou dar um tapa numa mulher. Não é? É diferente, é covardia. A dignidade da vítima agrava a transgressão. Agora você imagine contra quem nós pecamos. Nós pecamos contra o Deus Santo, contra o Deus eternamente justo, santo, puro, bom. Foi contra ele que nós pecamos. Então nossa transgressão tem peso eterno. Nós não poderíamos pagar. Por isso Jesus veio à terra. E ele viveu uma vida como homem perfeito, para voluntariamente se oferecer para pagar a dívida que não era dele. A dívida era nossa. E todo aquele que crê no Senhor, que recebe o Senhor e entrega a sua vida para ele, tem o seu escrito de dívida apagado. Não é assim que nós vimos em Colossenses? Em Cristo, o nosso escrito de dívida foi apagado. E o apóstolo Paulo está fazendo isso. Bote na minha conta. E ele assina uma nota promissória, né? Ele está ditando a carta, junto com Timóteo lá na prisão. Timóteo está escrevendo a carta, provavelmente. É Timóteo quem faz. E aí ele, nesse momento, ele pega a pena de Timóteo e diz assim, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para você ver como Paulo leva a sério essa questão também do dinheiro dos irmãos. Do patrimônio dos irmãos, olha como ele é sério, ele registra. Ele diz, olha, pode botar aí, eu pago. Não cobre dele. E ele dá aquela cutucada, né? Mas não esqueça, você me deve o seu próprio ser. Você me deve a sua própria vida. E ele espera que esse irmão, cuja fé e amor anima o coração dos santos, anime o seu coração, perdoando e recebendo Filemon. Agora nós vamos chegar no texto final, que é o texto da exposição de hoje, que é dos versículos 22 até o versículo 25. E o versículo 22 diz assim, além disso, veja como Paulo tinha expectativas com respeito a Filemon. Paulo confiava que ele ia receber Filemon, que ele ia perdoar Filemon. Ele não fala claramente, mas ele diz que espera que ele faça mais do que ele está pedindo. Pode ser que Paulo esteja querendo aqui que ele alforrie Filemon, e inclusive mandando-o para servir a Paulo, porque ele diz que essa era a sua vontade. E ele diz, além disso, ainda tem mais uma coisa, bota um pouquinho mais de água nesse feijão, porque graças às orações de vocês, eu vou ser restituído a vocês. Versículo 22, Paulo fala.
Além disso, prepare-me um aposento. Olhe, bota água no feijão. Prepara um cantinho aí para mim, que o irmão Paulo está chegando daqui a pouco. Prepare o meu aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo aqui, ele praticamente como que já sabia que ia ser liberto da sua prisão, o que de fato foi, né? Segundo a tradição histórica cristã. E aqui no versículo 21, ele volta a falar, no versículo 22, ele volta a falar no plural. Veja, ele do 1 ao 3 ele fala no plural, do 4 até o 21 ele fala no singular, especificamente para Filemon. Aqui ele volta a falar no plural. Ele diz: espero poder ser restituído a vocês. Prepara-me um lugar. E aqui é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque essa carta, ela tem outros destinatários. Ela tem um destinatário principal, que é Filemon, mas ela tem destinatário a família de Filemon, possivelmente, e certamente a igreja que se reúne na casa dele, que era a igreja em Colossos ou uma parte dela. A igreja que se reúne na casa dele. Ou seja, tudo aquilo que Paulo estava pedindo na carta, os irmãos iam saber. Isso gera uma certa pressão, não é? Eu não sei se os irmãos já viram aqueles vídeos de pedido de casamento surpresa na frente de todo mundo. Já viram, já? O camarada está lá com a noiva, tal, aí às vezes a noiva parece que não quer, né? Não sei se vocês já tiveram essa impressão, né? Mas como aí o camarada ele pede na frente de todo mundo, aí a noiva não tem coragem, filmando, transmitindo, ao vivo para milhões de pessoas, sei lá. Às vezes num estádio de futebol, aí a noiva lá não tem coragem de dizer um não, mas já teve quem tivesse, inclusive, né? Mas normalmente a noiva diz sim. Então você imagina que o apóstolo Paulo ele está fazendo esses pedidos, mas vai ser lido para a igreja. E outra coisa, ele está dizendo, olha, eu vou chegar aí. Daqui a pouco eu vou me encontrar com você. Então, o apóstolo, sabe, irmãos, desde o início, não sei se os irmãos lembram, né? Parece que quando a gente quer convencer uma pessoa a fazer aquilo que talvez ela não queira. O apóstolo Paulo, ele vai como que, sabe, muito cuidadosamente com as palavras, usando do amor, da sabedoria, da palavra, do evangelho, para que possa demover o coração de Filemon, para que ele possa fazer o que é correto ser feito, como cristão. Né? E ao mesmo tempo ele dá aquelas cutucadas, olha, eu podia mandar, mas eu vou pedir em nome do amor. Lembre-se, você me deve a própria vida. E outra coisa, estou chegando aí. Então isso vai gerando como que uma certa, além de uma persuasão santa, existe uma pressão santa aqui também, para que ele faça. Mas o apóstolo Paulo está plenamente confiado, né? Da primeira mensagem, quando o irmão Valdei pregou aqui, ele falou, né, da tradição cristã, a gente não pode afirmar categoricamente, mas segundo a tradição cristã, Onésimo ele viria se tornar o bispo da igreja em Colossos. Aquele que fora escravo, fugitivo, ladrão, que foi preso, foi mandado de volta para o seu senhor. Se o Filemon quisesse, ele teria, como senhor de escravo que era, pela lei do Império Romano, poderia tê-lo matado. Ele não poderia ter crucificado, queimado vivo. Naquele tempo era mais ou menos assim. Quem tinha direito à morte rápida era cidadão romano, como o apóstolo Paulo foi decapitado, né? Essa era a morte rápida. Então, Pedro foi crucificado, João foi fervido em azeite quente, porque eles não eram cidadãos romanos, né? Eles não tinham muitos direitos a apelar para César, como Paulo fez. Então, aqui, ele poderia fazer isso. Mas não, esse irmão, ao que parece, há documentos, né, históricos que registram um presbítero chamado Onésimo da igreja de Colossos. Não se sabe se é esse mesmo Onésimo, mas era um nome muito comum para os escravos. Então, se não era esse, era mais difícil não ser esse do que ser, né? E aqui a gente vê, Paulo volta a falar no plural. Essa mensagem pessoal está entre esse parênteses, porque agora, novamente, né, ele fala no plural no início e agora também.
E outra vez ele vai trazer a ideia, a mente, a ideia da providência divina. Porque ele diz, por causa das suas orações, eu estou sendo restituído a vocês. Ele está dizendo aqui, não é por causa do meu apelo, não é por causa que eu fiz uma excelente defesa em Roma, é por causa das orações dos santos. Eu vou ser restituído a vocês, eu vou voltar, vou me encontrar com vocês, né? E a gente vê essa importância, né? Aqui você vê que aqui nesse finalzinho aqui, Paulo vai tratar e vai falar, vai nomear alguns dos seus cooperadores. Você vai ver que o apóstolo Paulo está falando desse ministério, de como esse ministério era cuidadoso e como ele se dava. Então você tinha homens, que ele vai citar os nomes aqui para frente, que eram homens dedicados ao serviço a Deus, à missão da propagação, da pregação do evangelho em toda parte. E de como esses homens, eles contavam com o apoio das igrejas locais. Muito parecido, na verdade, em princípio, é a mesma coisa do que nós praticamos hoje. Quando nós fazemos as nossas campanhas de missão. Não somos muitos que podemos deixar tudo na nossa vida e nos embrenhar para ir pregar evangelho em tribos indígenas, em periferias perigosas, em outros países perseguidos, e por isso nós temos esses irmãos, que são chamados de missionários, e esses irmãos contam com a cooperação das igrejas locais, e por isso nós temos as nossas campanhas, e nós temos aí a oportunidade, né, de cooperarmos com essa tremenda obra da pregação do evangelho, onde nós não podemos chegar. Mas nós podemos ser missionários onde nós estamos, né? E nós cooperamos. Aqui é a mesma coisa, ele vai falar desse cuidado, desse cuidado pastoral. Perceba aqui que, quando ele chega aqui no final do 22, espero poder ser restituído a você, está na voz passiva. O agente dessa frase é Deus quem vai me restituir a vocês. Eu serei restituído por ele, por causa das suas orações. E aqui chama a atenção a importância das orações da igreja. E aqui eu quero uma vez mais encorajar os irmãos. Nós vamos entrar nesse período de recesso, esse período de festas. Algumas atividades da igreja ficam suspensas. Mas nosso culto de oração, toda sexta-feira, nós tivemos um bom avanço esse ano, graças a Deus. Sou muito grato ao Senhor por causa disso. Há irmãos que têm sido muito fiéis nesse ministério de oração da igreja. Há irmãos que não podem, porque a gente entende também, porque na semana não é todo mundo que pode. Os irmãos trabalham, outros estudam. Mas para aqueles que podem, às 7h30, está aqui, né? Uma sugestão aqui que o irmão fez para nós, né? Quando for o ministério no qual você serve, ou que você lidera, que esteja responsável pela direção do culto de oração, venha pelo menos nessa vez, né? Para fortalecer o nosso culto de oração. E como, irmãos, a gente vê a importância do culto de oração, e é impressionante como ele mostra aqui, que Deus, na sua providência soberana, ele trabalha por meio da oração dos irmãos. Porque ele quis fazer assim. Deus não precisa de mim para fazer nada. Deus é Deus. Mas ele quis nos dar o privilégio de participar do que ele está fazendo. Servindo e orando. Não vamos perder esse privilégio, irmão. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Tá bom? E aqui é a mesma coisa que acontece. Por causa das orações dos irmãos lá de Colossos, o apóstolo Paulo ia ser solto, né? Deus ia os restituir. E outra coisa que a gente percebe é que quando esse assunto, olha só, irmãos, isso é um assunto privado, né? Teoricamente é um assunto privado. Ele tá lidando com a propriedade do irmão Filemão lá. Mas ele trata de forma aberta, numa carta pública, a carta tão pública que chega para nós, e está todo mundo lendo aqui, e milhões de pessoas ao longo dos séculos leram e tiveram acesso a esse assunto, souberam de Filemão, souberam de Onésimo, porque os irmãos eram irmãos comprometidos. A vida dele está misturada com a vida da igreja. Percebe? Por isso que o assunto ele pode ser tratado assim. Paulo sabia, Paulo não ia tratar assim com todo mundo. Mas Paulo sabia que aquele irmão ali, ora, a igreja se reunia na casa dele.
era um assunto pessoal, mas quando você é comprometido com a obra, o assunto pessoal ele é um assunto de ministério e um assunto de serviço. Olha que coisa interessante. Por isso que ele trata aqui publicamente. Desse jeito, fez esse pedido na frente de todo mundo, né? E aqui, chegando já no final, né, versículo 23, ele vai falar as saudações finais, né? Eu fiquei muito impressionado aqui quando o irmão Valdeir também pregou a respeito, né, nos últimos versículos de Colossenses, e que a gente lê as saudações finais, né, e parece que é só alguém, fulano manda um oi, fulano manda um tchau, né? Opa, né? Aqui, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Epáfras. Quem era Epáfras? Os irmãos lembram de Epáfras? Colossenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim: vocês, ele está falando do Evangelho, o apóstolo Paulo, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, fiel cooperador de Paulo. A igreja em Colossos foi plantada por esse irmão aqui. Esse irmão, por causa de alguns problemas em Colossos, ele vai até o apóstolo Paulo. Nós não sabemos se ele fica preso com o apóstolo Paulo voluntariamente ou se por causa da perseguição. Já havia algum nível de perseguição nessa época, ainda não estava aquela perseguição ferrenha, né? A inicial do império por parte de César Nero. Mas esse irmão está lá e ele manda lembranças para cá. Esse é Epáfras, meu fiel cooperador. E olha, ele chama de cooperador esses irmãos e ele chama Filemão de cooperador também. Cooperador quer dizer aquele que opera junto. São todos eles, irmãos, servos do Evangelho. Eles são servos, é bom lembrar disso. E ele também é aquele que batalha em oração pela igreja de Colossos. Lembrando, Colossenses 4:12, né? Epáfras, aquele que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. É desse irmão que ele está falando. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E mais uma vez aqui ele remete à ideia da oração. E ele remete à ideia da oração como uma batalha pela igreja, irmãos. A igreja não é um clube de fim de semana. A igreja ela tem um aspecto social. Tem um aspecto social. Celebramos data, nós celebramos, fazemos nossas festas, nossos jantares. Nada contra. Na verdade, crente gosta mesmo de comer, parece. Nada, não tem problema nenhum, não. Isso aí é desde o primeiro século, viu? Eles sempre se uniram nos ágapes, né, para comer juntos. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é o exército de Deus. Ela é o guerreiro. A igreja é a embaixada do reino dos céus na terra. Nós não estamos aqui em uma colônia de férias. Nós estamos num campo de batalha. Nós somos uma embaixada de um reino dentro de um reino hostil e inimigo. Então ele batalha em oração. Essas são as armas da nossa milícia. A oração, a pregação da palavra, o serviço, o amor. Ele é esse batalhador. É um companheiro de Paulo na prisão por causa do evangelho. Versículo 24, ele vai falar de mais alguns irmãos aqui. Marcos. Versículo 24, ele vai falar de Marcos. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. De novo ele usa essa palavra. E quem é Marcos, irmãos? Nós tivemos aqui, porque nós vimos aqui antes, porque na saudação final de Colossenses, ele também cita esses irmãos, não é? Marcos foi aquele que por causa dele houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Isso aconteceu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Na primeira viagem, Marcos desiste da viagem, abandona eles no meio do caminho. Barnabé, que era tio dele, quer levar o Marcos de novo na viagem. Paulo diz, não, com esse aí eu não vou mais porque ele nos abandonou. Parece que como todo jovem ministro, né? No começo da carreira ele era muito impetuoso, né? Não teve misericórdia. Não, esse aí já me abandonou uma vez, não quero ele comigo não. Aí Barnabé disse, então você vai para lá, eu vou para cá. E Barnabé viaja para um lado com Marcos, e o apóstolo Paulo viaja para outro lado com outros irmãos, né? Dentre eles Silas e Lucas. E é por isso que a gente acompanha a viagem de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, porque o autor do livro
É Lucas, que está aqui também. Nós vemos que no final, irmãos, no final das contas, quem está lá com Paulo? Marcos. Olha que maravilha. Apesar de ter havido um desentendimento no início, houve reconciliação entre esses irmãos no serviço, não é? Marcos também, na primeira epístola de Pedro, em 5,13, ele se torna um cooperador de Pedro. E olha que coisa interessante. São 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o autor desse livro. Esse irmãozinho que no começo deu trabalho, não desista dos irmãos que dá trabalho no início do ministério, tá, irmão? Não desista. É só uma questão de, às vezes, né? Às vezes não tem jeito, né? Mas, às vezes é só uma questão de aperfeiçoamento para o ministério. Imagina que bênção nós temos nas nossas mãos um evangelho de Marcos, muito provavelmente, quase 100% de certeza, ditado pelo apóstolo Pedro. Ele se torna cooperador do apóstolo Pedro, se torna cooperador do apóstolo Paulo. Esse é Marcos. Esse que está dando saudações aqui para Filemão. Ele fala desse Marcos também. E ele fala de Lucas. Mas Lucas ele fala por último, né? Como é que ele fala? Epáfras. Assim também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Lucas, irmãos, ele está com Paulo até o final, né? Nós já vamos falar dele. Aristarco, ele é um irmão de Éfeso. Esse irmão, ele chega a ser preso no lugar de Paulo, quando Paulo está sendo perseguido em Éfeso, e que os irmãos têm que esconder ele para ele não ser morto. Aristarco é um dos que é arrastado, né? É levado para ser forçado a dizer onde é que Paulo está. Então, ele é companheiro de Paulo de muitos anos, desde o início do seu ministério. São irmãos que estão dispostos, têm dedicado sua vida totalmente ao serviço do Senhor. Esse Demas, ao que parece, ia bem, né? Mas aí a gente tem depois notícias não muito boas dele. E isso aí serve de alerta para nós. No final da sua última carta, que é a segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim, no versículo 10, na primeira parte, ele diz: Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Irmãos, como já foi dito aqui, nós estamos nesse campo de batalha. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Ele caminhava bem, mas chegou um momento que algo nesse mundo aqui se tornou atraente demais para ele. E ele se desviou do caminho por causa disso. Vamos ficar atentos, irmãos. Esse mundo ele é cheio de armadilhas, né? Ele quer nos desviar do nosso caminho, nos frustrar na nossa carreira. Eu espero que ele, antes do final da sua vida, ele tenha se arrependido e tenha voltado para o Senhor. E ele fala desse Lucas. Lucas era um médico, um homem extremamente preparado. Lucas escreve dois livros do Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho segundo Lucas, que é um evangelho dentro de uma metodologia científica, praticamente, né? Apesar de que a metodologia científica como tal, ela vai surgir só com positivismo aí. Mas ele faz uma investigação acurada dos fatos. São 2 cartas, né? Para um cidadão chamado Teófilo, provavelmente um irmão muito importante também, socialmente falando. E ele faz a primeira carta dele narrando a história de Jesus, mediante uma investigação histórica. Lucas, ele não conviveu com o Senhor. E ele também faz o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é a segunda carta, né? Para esse Teófilo. Esse homem de extremamente inteligente, médico, historiador, mas que, em vez de estar ganhando dinheiro, estava servindo a Paulo na prisão. E quando Paulo está lá no final, lá já, porque ele na sua segunda prisão, que ele está condenado à morte, ele sabe que vai ser martirizado, ele diz: apenas Lucas está comigo. E ele manda que
Timóteo leve Marcos para estar com ele também. Mas imagine o quão importante foi. Nós sabemos que Paulo já não era um jovenzinho, né? E ele numa prisão, sabe lá em que condições, a segunda vez, que a primeira vez era prisão domiciliar. E ele ter um irmão médico cuidando dele até o final. São homens que se dedicaram sua vida à causa do Evangelho. E é interessante que ele começa o livro de Atos, o Lucas, e ele começa narrando, igual ele faz com os evangelhos, conforme as suas pesquisas. A partir do versículo 16, ele começa a se incluir. Ele já não diz assim, Barnabé e Saulo viajaram assim, não. Ele começa a dizer, nós fomos. Porque aí ele começa a escrever de acordo com o que ele vai vivenciando, juntamente com Paulo. Ele está junto com Paulo na sua missão. Esse era Lucas. Quão importante, né? E outra coisa que a gente vê, né, irmãos? Esses irmãos, como se diz aqui na nossa linguagem brasileira, ele sabia a camisa que vestia no time. Né? Ele sabia qual era a função dele. Lucas estava ali, ele estava escrevendo, ele é um dos autores dos evangelhos, mas ele estava ali cuidando do apóstolo Paulo. E ele sabia quão importante era a sua função. E hoje nós tivemos aqui a eleição, né, da diretoria, da liderança do ministério. E graças a Deus, né, nós tivemos aqui os irmãos vestindo suas camisas, né? Cada um com sua função no corpo, cada um se envolvendo com o ministério e com o serviço. Isso nos alegra muito, né? Graças ao Senhor. Irmãos, mas sobretudo, essa carta, irmãos, é uma carta que fala de escravidão. E aqui sobre escravidão, sobre ser um servo, por isso eu frisei bastante essa palavra. O apóstolo Paulo, ele só usa esse termo prisioneiro do Senhor aqui, certo? Em Romanos, nos primeiros versículos de Romanos, de Filipenses, incluindo em Filipenses, Timóteo também, de Tito, Paulo ele se apresenta como um escravo. Paulo, um escravo de Jesus. É assim que ele se apresenta. Algumas vezes, especialmente quando ele vai tratar do seu ministério apostólico, ele vai se apresentar como um apóstolo. Mas nessas cartas em específico, ele se apresenta como um escravo. Um escravo de Jesus. Ele foi alguém que lá em Atos 26, no versículo 19, na sua defesa diante do rei Agripa, ele disse assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Todos nós sabemos aqui da história do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, um jovem fariseu, que era muito zeloso da sua religião, ele começou a perseguir, quando ele ainda se chamava Saulo de Tarso, perseguir a igreja em Jerusalém, na Judéia, levar os irmãos presos, levar os irmãos para ser mortos. E quando ele já tinha feito o que tinha que fazer naquela região, ele pega cartas de autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco, em outra cidade. Eu já assolei a igreja aqui, vou assolar lá. E no caminho dessa cidade, Jesus aparece para ele. O próprio Senhor Jesus aparece para ele. Ele narra essa história, essa história é narrada, né, no capítulo 9 de Atos. 8 e 9 de Atos, que vai falar da parte anterior. E ele, quando na sua defesa no capítulo 26, ele mesmo conta a sua versão. Certo? E ele vai dizer que ele não pode ser desobediente a essa visão. Irmãos, nós precisamos orar. Eu recomendo a cada irmão aqui hoje, chegar em casa. Mesmo que nós não tenhamos uma experiência como aquela de Paulo. Não precisa necessariamente o Senhor Jesus baixar e deixar a gente cego. E falar audivelmente nos nossos ouvidos. Que os seus companheiros de viagem ouviram, mas não entenderam. Mas nós precisamos orar ao Senhor. E dizer, Senhor, me dê uma visão que governe a minha vida. Assim como aquele homem foi radicalmente transformado naquela noite. Assim como aquele homem entendeu que esse mundo não tem nada que dar. E correr atrás das coisas desse mundo é nada mais do que correr atrás do vento.
Que o Senhor nos dê uma visão que governe a nossa vida, que arrebate o nosso coração e a nossa mente, assim como aconteceu com ele. E nós entendamos, irmãos, como Paulo escreve em 1 Coríntios 6, vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por preço. Vocês são escravos cativos do Senhor. E nós já explicamos aqui como é que funciona, como é que é essa servidão a Cristo. Ela não é uma servidão por imposição. Olha que coisa interessante, irmãos. Efésios 2. Efésios 4. Não, Efésios 2 mesmo, desculpe. Vamos tirar a dúvida, para não mentir para os irmãos. Mas é Efésios 2. É porque eu anotei errado aqui, por isso que eu estou confundindo. Capítulo 2 de Efésios. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. As pessoas no mundo acham que estão vivas. Muito esperto. Você vai na balada, numa rave, está todo mundo muito esperto. O apóstolo Paulo está dizendo que eles estavam mortos nos seus pecados. Ele nos deu vida. Ele vos deu vida quando estavam mortos, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem. Você pensa que é livre, a pessoa pensa que é livre, ela não é livre. Esse mundo ele tem um grande ditador. E é interessante, sabe? Que a gente percebe isso em várias coisas. Por exemplo, na moda. Agora todo mundo vai se vestir assim, aí todo mundo começa a se vestir assim. Não, agora a música da moda é essa. Agora todo mundo só escuta isso. Você vai em todo lugar, está todo mundo ouvindo aquilo ali. E a pessoa acha que é livre e ela está sendo dominada e nem percebe. Sabe por que ela não percebe? Porque ela está dormente. Porque morto não sente nada. Seguiam a presente ordem desse mundo. O príncipe da potestade do ar. Esse mundo ele tem um imperador. Um príncipe. As pessoas perguntam, por que acontece tanta coisa ruim no mundo, né? Por que, puxa, se Deus é bom, por que tem tanta coisa ruim? E as pessoas sofrendo, Deus sendo bom, como é que Ele permite? Sem a revelação da palavra de Deus, a gente não entende mesmo, não. O que acontece é que Deus, Ele entregou esse mundo para nós. Ele entregou esse mundo para nós em Adão, para que o ser humano cultivasse e o guardasse. E quando o homem ele peca, é como se ele assinasse uma procuração em branco e entregasse para o inimigo de Deus, para Satanás. Quem governa esse mundo não são os poderosos, eles também são escravos. Sabe, eles são mortos caminhando para a morte. Cada aniversário, cada parabéns para você devia ser seguido a estar mais perto de morrer. Parabéns para você, está mais perto de morrer. Você está comemorando um ano a mais? Não. Desculpa. A ampulheta está correndo. É um ano a menos. E você vai se confrontar com o seu Criador. De novo, né? Como a gente já falou, está aqui o projetor, né? Imagina colocar todos os pensamentos que você já teve na vida aqui para todo mundo assistir. O que você acha? Eu não ia ficar muito tranquilo não, sabe? Eu ia sair correndo daqui. Se fossem os meus pensamentos, eu ia embora. E não queria mais ver a cara de vocês, inclusive. Envergonhado. Porque eu sei que eu sou um pecador. A palavra de Deus me iluminou. A minha confiança não está em mim. Minha confiança está no Senhor. Ele pagou a minha dívida. Eu pequei contra o Deus Criador. Esse mundo está debaixo de maldição. Ele está fedendo. Nós precisamos ser iluminados. E como é que se diz ser iluminado no nariz, né? Para sentir esse cheiro, né? Que ele está cheirando mal. Nós somos embaixada aqui. E aí o Senhor ele faz um convite. Eu quero compartilhar alguns versículos aqui para nós encerrarmos. Eu estou me alongando muito, irmãos. Tenham paciência, por favor. Mateus 11, 28 a 30. Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É desse tipo de servidão que você tem. E eu vou lhe dizer uma coisa, né? Martinho Lutero, ele dizia, o homem é uma mula. Ou ele está montado pelo diabo, ou ele está montado pelo Senhor. Você quem escolhe quem é seu jockey. Entendeu? Quem é que vai montar você? Aí tem gente que diz negativo, eu só sirvo a mim mesmo. Eu acho que é a pior coisa que tem. E eu vou lhe dizer uma coisa. Esse é o evangelho do diabo. Quando ele tenta Adão e Eva, ele diz assim, se você comer do fruto dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a grande proposta. Tem um certo ditado verdadeiro que diz, né? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser um homem. Ele se fez carne para pagar uma dívida que não era dele, em nosso lugar. E ele faz esse convite. Todos os cansados e sobrecarregados, as pessoas hoje, irmãos, vivem todas cansadas, debaixo de opressão, estresse, preocupação. Cansados e sobrecarregados, ele diz, venham a mim, e eu lhes darei descanso. Antes nós servíamos a outro ditador. Quer dizer, perdão, servíamos a um ditador. Agora, nós podemos servir ao Senhor do universo. Não com base na obrigação, como a gente já fez aqui a figura do escravo voluntário, né? Do Antigo Testamento, aquele que depois de ser liberto, ele voluntariamente diz, eu amo o meu Senhor, eu quero continuar sendo escravo dele. Irmãos, essa figura do jugo, eu trouxe até algumas imagens aqui para os irmãos. Deixa eu ver se eu coloco aí. Coloca aí, por favor, Arthur. Os irmãos sabem o que é um jugo? Essa peça, tá vendo essa peça aqui? Lá em Êxodo 32, aqui na nossa versão, é diferente, né? Nessa versão NVI, diz assim, eu tenho visto esse povo, é Deus falando para Moisés depois do bezerro de ouro, certo? Tenho visto que esse povo é um povo teimoso, né? Na versão original e na revista atualizada, diz assim, povo de dura cerviz. Os irmãos já viram essa expressão, né? Povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Sabe o que é? Cerviz é uma parte do corpo, certo? Cerviz é essa parte aqui, ó. É a nuca. O jugo vai em cima dela, tá vendo aí? Isso é o jugo. O nome dessa peça que une aí, carro de boi, né? Quando você bota os bois para puxar o arado, como é esse caso aqui, isso é um jugo. Ele está dizendo assim, ó. Vocês já vivem debaixo de um jugo. Vocês estão cansados de um jugo pesado desse mundo. Mas o meu jugo é suave. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar descanso para vocês. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. E aí ele chama esse povo de dura cerviz. Tem uma figura aqui, irmãos, quando fala desse jugo. O jugo ele era colocado, era uma peça justamente para 2 bois. Na antiguidade, e até poucos anos atrás, quando um boi novo, ele era para ser treinado para usar o jugo, o que é que eles faziam? Eles pegavam um boizão grande, manso, já acostumado há anos de carregar o jugo, e botava, você está vendo, tem um maior do que o outro aí, né? Ele botava aquele boi novo assim do lado dele, né? Aquele boi bravo ainda. Aí eles colocavam o jugo nele e ele começava a se bater. Só que o boi que estava do lado dele, que era um boi experiente, velho, pesadão, ainda não. Ele não se movia, ele era manso, sabe? Então é como aquela figura assim que está lá, aquele boizão lá pesado e aquele boi novo aqui se debatendo, e aí o dono ele faz só, aí o boizão lá levanta, ele conhece a voz do dono, um boi poderoso, ele vem lá e voluntariamente se coloca ali debaixo do jugo, e aí na marra vai lá e coloca aquele boizinho ali do lado e ele vai se bater, certo? O apóstolo Paulo fala uma coisa, quando é narrado a sua conversão,
O apóstolo Paulo fala que ele ouve uma coisa da parte do Senhor, que ele só fala lá no capítulo 26. Que o Senhor disse para ele assim: Paulo, dura coisa. Como é que diz nossa versão aqui? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Quando o boi era muito bravo, eles usavam outro instrumento. Agora sim, Arthur. Arthur. Esse instrumento aqui. Isso aqui é um aguilhão antigo. Eu trabalhei de mototaxista, irmãos, muitos anos atrás, lá em Mossoró, na minha cidade. E eu lembro que eu tinha um cliente fixo, que ele era o cidadão, que ele era o cara que matava. Ele matava os boi no matador, né? E eu levava ele todo dia para o trabalho e ia buscar. Era um contrato que eu tinha com ele. Aí um dia ele me convidou para entrar. Você não quer conhecer, não? E eu já morri de curiosidade, né? E ele chegava no boi, eles tinham que tanger os boi no curral, assim, para um corredor onde eles iam ser abatidos. E tinha uns homens lá que trabalhavam com umas pontas de ferro, só que não era assim. Era com choque elétrico, né? Hoje em dia é com choque elétrico. Eles vão dar um choque no boi, assim, e o boi vai andando. Naquele tempo era essa criança aí. Que o boi tem um couro grosso, né? O apóstolo Paulo, o Senhor está dizendo para ele: é muito duro você estar recalcitrando contra os aguilhões. Porque esses somos nós, irmãos. O boi grande, manso, é aquele que aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele voluntariamente se subjugou à vontade do Pai. E nós somos colocados ali junto com ele. Tome sobre vós o meu jugo. E nós somos aqueles que ficamos recalcitrando, dando coice, dando mordida contra os aguilhões, contra o jugo. E nos ferimos até que o Senhor nos ensina obediência. E aí vamos às nossas aplicações, irmãos. Eu botei muitas aqui, mas eu já estou bastante adiantado no horário. Vou tentar simplificar só algumas perguntas para os irmãos, tá? Mas ainda não alcancei o limite não, tá, irmãos, do horário. E como a gente costuma fazer nossas aplicações aqui em perguntas retóricas. Desde o início, né? Mas eu vou pular essas primeiras partes, até porque já foram colocadas aqui. Eu vou começar aqui pela número 5. E aqui é para nós refletirmos, perguntarmos a nós mesmos: você tem percebido algo do caráter de Cristo sendo formado em você? Já? Você vê esse apóstolo Paulo, aquele que recalcitrava contra os aguilhões? Como ele escreve essa carta aqui a Filemão? Como nós podemos, ele transparece o caráter de Cristo nele? Você tem sido hospitaleiro? Tem visitado os irmãos? Tem recebido os irmãos em casa? Como Paulo diz, né? Bota mais água no seu feijão aí. Eu estou chegando, né? Como anda a sua vida de oração? Irmãos, estamos num campo de batalha. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, Efésios 6, né? E outra pergunta. Você é um escravo de Cristo? Quem é o Senhor da sua vida, de fato? Tem procurado, tem buscado viver de acordo com a vontade do Senhor? Se submeter voluntariamente a essa vontade? Ficamos aqui, irmãos, com essas reflexões e vamos encerrar com uma oração agradecendo ao Senhor. Eu acho que a epístola a Filemão vai deixar saudade. Muito rica, né? Muito desfrutável. Vamos orar e encerrar. Enquanto os irmãos do Ministério Louvor tomam seus postos aí. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai Santo. Obrigado por sua palavra, obrigado por essa epístola. Obrigado porque, pela sua providência, ela chegou às nossas mãos. Tantos anos depois de haver sido escrita. E como ela é atual. Parece que ela foi escrita agora. Como ela fala no nosso coração. Obrigado pelo seu ministrar do Espírito Santo. Senhor, nos transforma porque somos teimosos. Nosso caráter é duro. Nós recalcitramos contra a sua vontade. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Até que sejamos completamente livres dessa natureza pecaminosa. Continue trabalhando em nós. Nos ajude a nos voltar, a nos alimentar da tua palavra e buscar a tua face.
em oração. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém. Vou deixar a apresentação da diretoria para outra oportunidade, tá, irmãos? Ia ser hoje, mas devido ao tempo.